Bom, vamos pular direto para essa nossa análise de hoje e começar a investigar o quebra-cabeça fascinante que é a fatoração de polinômios. Sabe, a matemática às vezes parece só um monte de letras e números jogados ali no papel, né? Mas hoje a gente vai atuar meio que como detetives mesmo, procurando aquela ordem escondida no caos para transformar o que parece super difícil em algo, bom, em algo totalmente lógico. Para começar, a gente precisa se fazer uma pergunta bem fundamental. Como é que um ruído matemático, toda aquela complicação aparente, pode ser quebrado em pedaços menores e mais, digamos, elegantes? Quando a gente bate o olho numa expressão gigante, o instinto é achar que não tem saída. Só que o segredo é lembrar que quase tudo na álgebra pode ser desmontado até os seus blocos mais básicos. E é aí que entra a fatoração. Ela é, na verdade, uma engenharia reversa. Pense nela como uma ferramenta que pega uma soma ou uma subtração toda desajeitada e transforma de volta numa multiplicação super limpa e organizada. É tipo pegar um móvel que foi montado de qualquer jeito e separar ele certinho nas peças originais e parafusos, sabe? Então vamos para o ato 1, a fundação, o fator comum em evidência. Vamos abrir o nosso kit de ferramentas e dar uma olhada no padrão mais simples, que é achar aquele fator universal escondido em todos os termos de uma expressão. Pega essa expressão, 4R mais 12. Se a gente olhar bem, qual é o maior divisor comum aí? É o 4, certo? E identificar isso já desempacota a equação inteira. A gente simplesmente puxa esse 4, coloca ele em evidência e divide o que sobrou. Aí chegamos naquele formato clássico de multiplicação. 4 vezes, abre parênteses, R mais 3. Simples assim. Mas olha, o que é bem interessante aqui é que esse fator em comum nem sempre é um número. Se a gente pegar x² menos xy, o nosso fator em comum é a própria variável, só que com o menor expoente, nesse caso, o x. Quando a gente puxa esse x para frente, o que vai sobrar lá dentro dos parênteses é simplesmente x menos y. E a mesma lógica funciona direitinho para 5x menos 20. É só sacar que os dois números são da tabuada do 5 e a gente transforma essa subtração direto no produto de 5 por x menos 4. Tirar o número 5 daí de dentro simplifica a vida na hora. Agora preste muita atenção nesse exemplo. A² menos AB mais A. Quando a gente coloca o A em evidência e tira ele de todos os termos, chegamos no último item. E aqui está o pulo do gato que muita gente esquece. A regra de ouro é que sobra um número 1 nessa última posição. Fica assim, A que multiplica A menos B mais 1. Nunca, jamais esqueça desse número 1, senão a sua equação simplesmente não volta para o estado original. Certo, avançando para o ato 2, a complicação, que é o agrupamento. Porque, como em toda boa investigação, as coisas não costumam ser sempre tão fáceis. O que a gente faz quando não tem um único fator comum que sirva para absolutamente todos os termos? E aqui a gente tem o nosso plano B genial, o método de agrupamento. Ele é basicamente a clássica estratégia de dividir para conquistar. Numa sequência tipo AX mais BX mais AY mais BY, a sacada é não olhar para o todo, mas sim isolar essas letras em pequenos grupinhos e fazer uma dupla faturação. Chegamos então no ato 3, a resolução. Vamos ver como essa fatoração passo a passo se constrói na prática e aplicar essa técnica para quebrar expressões um pouco mais intimidadoras. Vamos para o nosso primeiro desafio real. A mais 3B mais 7A mais 21. Se a gente bater o olho rápido, fica claro que nenhuma letra ou número consegue dividir esses 4 termos de uma vez só. É exatamente aqui que entra o poder da organização. No passo 1, a gente agrupa. Criamos uma equipe para o AB mais 3B e outra para o 7A mais 21. No passo 2, atacamos cada equipe separadamente com aquela técnica básica que a gente acabou de ver. Da primeira equipe, puxamos o B em evidência. Da segunda, vemos que o 7 resolve, então puxamos ele para frente. E olha só a mágica acontecendo. Um parênteses idêntico aparece nos dois lados, o A mais 3. Aí, no passo 3, a gente coloca justamente esse bloco inteiro em evidência, juntando o que sobrou, que são o B e o 7. O empacotamento fica perfeito. Muito bem, o segundo desafio exige um pouquinho mais de cuidado por causa dos sinais negativos. A gente tem xy menos 5x mais 4y menos 20. Mas calma, o princípio por trás disso continua sendo rigorosamente o mesmo. Depois de quebrar a expressão no meio de novo, tirar o x da primeira dupla revela logo de cara um y menos 5. Da segunda dupla, o 4 positivo é o maior divisor, e quando a gente puxa ele, menos 20 dividido por 4, também dá y menos 5. É o mesmo truque brilhante funcionando de novo.
O fator comum estava ali escondido o tempo todo. Então a gente coloca ele em evidência e agrupa. Y-5 vezes x mais 4. Sensacional, né? Entrando no nosso ato 4, o porquê. O verdadeiro poder da fatoração. A gente já entendeu a prática, resolvemos esses mistérios, mas é essencial dar um passo atrás para entender o quadro geral. Por que a gente tem todo esse trabalho? Olha, dominar o agrupamento e colocar fatores em evidência não é só para deixar o caderno bonito. Isso aqui abre portas na matemática. É exatamente essa manipulação que permite lidar com polinômios de grau superior e prepara o terreno para a divisão de polinômios. Além disso, colocar tudo nesse formato de multiplicação deixa a visualização das raízes de uma equação absurdamente mais direta. Fica tudo muito mais claro. Tem uma frase no nosso material base que resume perfeitamente. A fatoração por agrupamento é o que nos salva para simplificar ou resolver a equação quando os fatores comuns simplesmente não são óbvios. É como um plano de resgate que traz controle e elegância para problemas que, de outro jeito, seriam praticamente impossíveis de resolver à mão. Sacar como as variáveis e os números dançam juntos transforma o que seria uma decoreba chata em um quebra-cabeça muito instigante. E ao dominar algo tão básico quanto a fatoração, a gente destrava um mundo novo. Então, já com a visão de detetive treinada para achar esses grupos ocultos, eu deixo a pergunta final. Que outros padrões cheios de mistério será que estão só esperando para serem desvendados lá na álgebra mais avançada? Continuem curiosos, continuem investigando cada termo e a gente se vê na próxima investigação.